Enquanto movia-se por uma trajetória parabólica depois de ter sido lançada obliquamente e livre de resistência do ar, uma bomba de 400 gramas explodiu em três partes A, B e C, de massas MA 200 gramas e MB igual a MC igual a 100 gramas. A figura representa as três partes da bomba e suas respectivas velocidades em relação ao solo imediatamente depois da explosão. Analisando a figura, é correto afirmar que a bomba, imediatamente antes de explodir, tinha velocidade de módulo igual a. Bom, no caso de uma bomba, no caso de um corpo que é lançado obliquamente, ao longo de toda a trajetória, independente dele estar no ponto mais alto ou não, ele está sujeito à ação da força-peso. Isso faz, portanto, com que esse corpo não esteja isolado de agentes externos, e isso inviabilizaria a aplicação da conservação da quantidade de movimento. Porém, se admitirmos que o intervalo de tempo para que uma explosão como essa aconteça é um intervalo de tempo muito pequeno, isso faz então com que o impulso aplicado pela força-peso sobre o sistema seja também muito pequeno, permitindo que a variação da quantidade de movimento do sistema tenda a zero, ou seja, permitindo com que haja, pelo menos de modo aproximado, uma conservação. Então, fazendo essa aproximação, admitindo que haverá, portanto, nesse problema, conservação da quantidade de movimento, então, nós precisaremos separar essa conservação nas direções horizontal e vertical e fazer a análise delas separadamente. Começando, então, pela direção vertical. Na direção vertical, temos quantidade de movimento final vertical igual a quantidade de movimento inicial também vertical. Pensando nisso, ficamos com quantidade de movimento final vertical. Temos a quantidade de movimento do pedaço B, na vertical para cima, e a quantidade de movimento do pedaço A, na vertical para baixo. Do pedaço B, massa vezes velocidade de B. Massa de B, 100 gramas, vezes a velocidade de B, 200 metros por segundo, mais massa de A, 200 gramas, vezes a velocidade de A, menos 100 metros por segundo, uma vez que ele está no sentido contrário ao de B. Tudo isso igual à massa do explosivo antes dele se despedaçar, vezes a sua velocidade vertical. Bom, fazendo a soma, portanto, das quantidades de movimento antes da explosão, vemos que esse resultado aqui dá zero. Isso significa que antes da explosão, ou imediatamente antes da explosão, a velocidade vertical desse corpo é nula. Então, ele deverá apresentar velocidade horizontal. Vamos ver se a nossa previsão se concretiza. Fazendo a conservação, então, na direção X. Quantidade de movimento final na direção X igual a quantidade de movimento inicial na direção X também. Na direção X temos apenas esse corpo C com velocidade de 400 metros por segundo, massa 100 gramas. Então, quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Massa, 100 gramas, vezes a velocidade, 400 metros por segundo, isso igual à massa do projétil como um todo, vezes a velocidade x que ele possuía antes da explosão. Então, pensando nisso, esses dois 400 aqui podem ser anulados, sobra para a gente, portanto, uma velocidade horizontal imediatamente antes da explosão de 100 metros por segundo. Ou seja, como imediatamente antes de explodir não havia velocidade vertical e há velocidade apenas horizontal, e também levando em consideração o fato de que essa explosão veio de um lançamento oblíquo, de um corpo que descrevia uma trajetória parabólica,
Para que essa configuração descoberta por nós se concretize, a explosão deve ter acontecido no ponto mais alto da trajetória, exatamente no ponto em que a velocidade vertical é nula. Sendo assim, a alternativa que melhor se enquadra para responder o questionamento é 100 metros por segundo e explodiu exatamente na altura máxima da sua trajetória, letra B. Tudo bem?